Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Dama de Ferro, nosso espertinho, o canal da Dama de Ferro. Como você bem sabe, tem também um podcast no qual interagimos, repercutimos e analisamos aqui com personalidades do mundo e do Brasil afora os temas mais quentes. E hoje a gente está recebendo pela primeira vez aqui a Desirê Rugani, que vem se destacando aí na cobertura da guerra Hamas e Israel, e vai poder trocar umas ideias aqui conosco, não só sobre a guerra, mas também sobre outros assuntos que ela tem bastante profundidade. Teve ontem no Bradock também. Bem-vinda, Desirê Rugani. Muito obrigada, gente. Olá, todo mundo. Olá, audiência. Olha, eu agradeço sempre, né, vocês estarem aqui. A gente está aqui falando para alguém e para informar o melhor que a gente puder, porque a informação nunca é demais. Então, eu agradeço muito o espaço, agradeço o carinho, a paciência comigo, que ainda estou aprendendo. Mas muito obrigada. É isso aí. Vamos embora. Obrigado. Bem-vindo. E está com a gente mais uma vez o Renato Amoedo, que ele tem o livro dele, Bitcoin Red Pill. Eu empaquei na metade do livro, viu? O Renato já, acho que é a terceira ou quarta vez que vem aqui e sempre é um show à parte. Muito obrigado, Renato Amoedo, Renato 38, pela presença. Minha honra, Garanhão. Estou sempre às ordens aí, o que eu puder ser útil. Minha honra, e já é um bordão seu, né? Porque o pessoal sempre comenta aqui, quando tem o Renato 38, minha honra, obrigado. A maioria das pessoas desconhece. A maioria das pessoas desconhece o conceito de honra, né? Na filosofia tem sociedade de honra e de dignidade, né? A sociedade de honra é onde você ganha valor sendo útil, né? A sociedade de dignidade é onde o vagabundo que não fez nada para merecer ainda tem status de gente, né? E nos diz o que a gente tem que fazer. E para conduzir aqui comigo está o Daniel, que é um dos sócios por trás do projeto Dama de Ferro, Daniel Gonzalez. Tudo bem, Daniel? Bem-vindo. E obrigado mais uma vez pela sua brilhante presença. Estivemos agora à tarde juntos. Vem coisa boa aí, hein, Daniel? Vem coisa boa aí. Boa tarde, João. Satisfação sempre. Um abraço ao Fábio e ao Taylor, que em conjunto com nós dois estão por trás desse projeto Dama de Ferro. Peço que todos nos sigam no Twitter, já temos mais de 1 milhão de seguidores, e também se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube. E um abraço especial para os meus amigos Renato 38 e Desirê Rugani, que Desirê fez um trabalho fantástico cobrindo tudo o que acontecia lá no Oriente Médio com as atrocidades cometidas pelo Hamas em Israel. E podemos dizer, sim, aquele filtro ideológico, né, Daniel, que parte da imprensa coloca, né, que atrapalha tanto a cobertura, né, impede igualdade de Israel e Hamas. Mas se vocês me permitem, antes de Israel e Hamas, queria falar um pouco do Milei na Argentina e queria pedir licença a Desirê, se você me permite começar com 38, eu sei que o ideal é o correto, o cavalheirismo manda começar com a mulher, mas é que eu estava querendo perguntar isso para o 38 faz tempo da eleição do Milei, como que ele vê um anarcocapitalista chegando na presidência, seria um inimigo do sistema por dentro. Como que você analisa essa questão do Milei? Ele separando, né, campanha de mundo real. Ele falou várias coisas na campanha, agora ele já encostou no mundo real, já está, né, mais suave. Como que você vê, Renato? O cara, quem já assistiu o Poderoso Chefão sabe que o verdadeiro macho alfa, ele não late, não é isso? Ele fala manso e age frio, né? Não é hora de gritar mais, é hora de agir frio, é hora de abraçar, convidar os amigos para jantar, não é isso? Agora o que o cara diz não interessa. Bolsonaro era um cara que falava grosso e agia fino, não é isso? Precisa de um cara que seja amigo de todo mundo na boca e na hora H corte, né? Ele prometeu fazer o que Itamar e Fernando Henrique fizeram, que é uma dolarização. Ele vai fazer. Isso, o país vai sangrar, vai ter arroxo, a inflação vai aumentar no primeiro ano, não é isso? As pessoas vão começar a perceber realmente que a moeda vai acabar, vai haver arroxo, vai ser um ano muito duro. E depois da dolarização, a tendência é o país multiplicar várias vezes de valor. Até os vagabundos comunistas querem receber o salário em dólar. Você acha que o comunista lá, o juiz, o promotor comunista quer receber o salário em dólar ou em peso, hein, João? Em dólar, né, pô? Em dólar, em dólar, né, pô? A grande questão agora não é se ele... A grande questão agora não é se ele vai dolarizar ou não o país. A grande questão agora é se ele vai ser um Fernando Henrique ou um Bukele. Se ele vai dolarizar para devolver aos vagabundos, ou se ele vai dolarizar, quadruplicar ou sextuplicar a economia do país e usar esse poder para destruir os vagabundos do comunismo no país, né? O crime. É isso que a gente vai descobrir nos próximos meses, né? Veja, a sua colocação, Renato, desculpa te interromper, a colocação dele é muito importante. Eu concordo em gênero, número e grau com tudo que ele falou. Acho que o Milei vai caminhar nesse sentido, no sentido de dolarizar a economia da Argentina. Agora, a gente espera que ele não seja o Fernando Henrique Cardoso, porque o Fernando Henrique Cardoso fez isso, mas depois, como o Renato bem colocou, quem entregou o Brasil lá atrás
nas mãos de MST, dessas porcarias de movimentos sociais e de vagabundo. A família, tudo. Tudo isso. Assistencialismo, aborto. Não subiu no falante para fazer sucessor e disse que o dia mais feliz da vida dele não foi nascimento de filho, foi a posse de Lula, não é isso? Ele votou no Lula, Renato. O Fernando Henrique Cardoso, em outubro de 2002, ele poderia ter feito campanha para José Serra, que foi ministro da saúde dele, e ele não fez. Ele ficou em silêncio durante a campanha e votou no Lula. E disse, como colocou o Renato, que o dia mais feliz da vida dele foi o dia que ele passou a faixa presidencial para o Lula. Eu espero que o Milei não faça isso na Argentina. Que ele não prepare a Argentina para depois voltar ao peronismo. Que ele seja firme como o Bukele está sendo em El Salvador. El Salvador, para quem não sabe, eu imagino que a maior parte das pessoas saibam disso, mas El Salvador era um país que tinha índices de violência iguais aos do Brasil, iguais da Venezuela, iguais da Colômbia, iguais do México. 3 vezes mais que o Brasil. Era 3 vezes mais que o Brasil, pô. Mais que o Brasil, homicídio. 3 vezes mais, agora é metade do Canadá, não é isso? É isso. Então ele fez o que o Renato falou, que é o que o professor Olavo de Carvalho dizia. Você precisa... Ok, na campanha ele pode falar o que ele quiser. Passou a eleição, deixa ele falar manso. Pode falar manso, agora precisa ir dentro. Precisa agir com firmeza. Sérgio, não pode cometer o erro que alguns cometeram. Você acha que ele está mais para Bukele ou FHC, o Milei? Nem tomou posse ainda. Né? A gente sempre torce para ele fazer o que é correto, né? Para ele não ir nessa ideia de o populismo, né? E tudo mais, não se perder no poder, porque acontece muito, né? A gente acaba tendo que fazer negociações que a gente não quer fazer e acaba se perdendo, ali a linha que ele se propôs a seguir. Aparentemente, ele me parece um, apesar de meio doidinho, muito sério, muito, muito correto dentro das propostas dele. Eu acredito que, se Deus quiser, a Argentina sai dessa agora. Em pouco tempo a gente pode virar. A Argentina pode ser uma referência para a gente. Quem diria, hein, Daniel? Pô, João, em outubro do ano passado eu disse isso em alguma live que eu participei, nem lembro se foi aqui no canal. Em setembro do ano passado, a Argentina tinha 2 Copas do Mundo, nós tínhamos 5. A Argentina tinha um peronista como presidente, nós tínhamos o Bolsonaro, que eu sei que o Renato não gosta, por razões que eu também não gosto. Eu gosto do Bolsonaro, mas eu concordo com tudo que o Renato fala dele, tudo. A única divergência que eu tenho com o Renato é que eu acho que o Bolsonaro não fez isso por ignorância e frouxidão, não por má fé. Mas isso aí é uma outra história. Agora, nós tínhamos a Argentina, eu olhava para a Argentina e via a Argentina como uma porcaria. Hoje a gente olha para a Argentina e fala, meu Deus, eles têm a possibilidade de, em 5, 10 anos, serem um país muito mais desenvolvido do que o Brasil, como foram lá atrás, certo? A Argentina, para quem não assistiu o documentário da Brasil Paralelo a respeito da Argentina, mostra que a Argentina foi, no início do século XX, um país próspero. E depois deixou de ser em função de 60, 70 anos de assistencialismo e de premiar comportamentos de vagabundo, como colocou o Renato aqui, e não de premiar comportamentos de homens honrados, né? Uma amiga minha está indo para a Argentina para passar 7 dias. Com passagem e estadia, tá dando R$1.300. Tipo assim... Olha só. Tá bem barato ir para Buenos Aires aqui, para quem vai de São Paulo, já é quase para o Guarujá, né? Guardadas as devidas proporções, mas tá... É mais barato para a gente, João, ir para Buenos Aires. Eu estava vendo, eu não conheço a Amazônia, né? E já fui para Buenos Aires algumas vezes, mas eu não conheço a Amazônia, é um lugar que eu gostaria de conhecer no Brasil ainda. Eu estava olhando, é muito mais caro para nós que somos de São Paulo irmos para a Amazônia do que irmos para Buenos Aires. Sim. E o Renato, estão falando que você estava na live do Glauber, que foram 7 horas de live, é isso? O pessoal tá te parabenizando aí pela sua energia. Rapaz, eu pedi para ir embora umas 10 vezes, o cara, não, ainda estão mandando satoshi, o cara botou no bolso aí mais de $500 de satoshi, tá entrando dinheiro, eu preciso pagar minha passagem para Salvador, meu hotel, não é isso? Não, porra, já pagou, né? Não, chega, minha garganta tá fodida ainda, né? Não, e conteúdo tem. Se você me... vou encerrar aqui a Argentina e ir aqui para a guerra, e falar aqui com a Desirê. O Desirê, você veio se destacando muito, né, na cobertura da guerra, e como a gente diz, né, a gente aqui tem o filtro ideológico de parte da imprensa e fica sempre nessa dúvida, né? O próprio, eu não sei se foi o chanceler, foi alguém do time lá do Lula, que até deu uma declaração sobre os reféns, né, que o Hamas não deveria ter libertado. O embaixador em Israel, né, que fez essa declaração tenebrosa de que o Hamas, liberando os reféns, ficava sem moeda de negociação. Olha, Hamas está fazendo um péssimo negócio liberando os reféns, porque
aí Israel vai te atacar com muita força. E aí? Gente, olha, uma declaração completamente absurda. Eu mesma enviei um e-mail para a Embaixada Brasileira em Israel, reclamando dessa declaração, reclamando dele. Eu aguardo que o governo de Israel chame o embaixador e o mande de volta para casa. Porque naqueles tempos do anão diplomático, né, foi uma autoridade de Israel, usou essa expressão e depois pediu desculpas, né, naturalmente, protocolarmente, mas isso, de fato, essa expressão pegou, né? O Brasil do Lula é sempre um anão diplomático, né? Olha, na verdade, agora eu dou até um pouco graças a Deus, porque com as declarações do atual presidente, a minha vontade de entrar embaixo, dentro de um buraco, era enorme. Eu falava, gente, não é possível. Teve um dia que eu até falei assim, não, ele vai falar uma coisa boa, porque eu achei, ele estava começando a falar que o Hamas era uma organização terrorista. Eu tô assim, gente, agora vai! E aí ele só falou isso para poder dizer que Israel era mais terrorista do que o Hamas. Eu falei, sabe, muito, muito complicado. Foram perigosas, foram altamente irresponsáveis todas as colocações do presidente brasileiro. Então, no final das contas, eu tô dando graças a Deus que é um anão diplomático, porque não faz nenhuma diferença para Israel o que o Lula acha ou deixa de achar. Bom, mas até posso perguntar para o Renato, porque o Renato, em termos de declaração e tal, me parece muito claro que o Lula tomou uma posição mais, né, pró-Palestina, vamos dizer assim, talvez não pró-Hamas, mas pró-causa palestina, né? Pelo menos ele inclusive recebeu, ele recebeu e reabasteceu navios de guerra do Irã sancionados pelos Estados Unidos, né? Ele já tomou o lado dele há muito tempo, né? Inclusive a autoridade palestina, muito antes de reconhecer a existência do Estado de Israel e tudo mais, tinha espaço reconhecido como área diplomática em Brasília, no outro governo de Lula. A questão que Desirê estava falando da diplomacia é que, em muitos aspectos, a situação atual da faixa de Gaza também é uma falha diplomática de Israel. Como é que Israel devolveu ao Egito uma área maior que Israel, que é a Península do Sinai, sem impor que o Egito recebesse essas pessoas, né? Tipo, porra, 2018, 2019, aquele jornal que está registrado no Bloco Gênesis, ele já tinha como subtítulo que o Israel controlava militarmente a faixa de Gaza. Israel chegou lá e matou os vagabundos e tal, e controlou a região menos de 10 anos atrás, não é isso? E vai ter que voltar lá de novo, não é isso? Não vai ter que voltar lá de novo? A fecundidade de um lugar desse é o dobro da fecundidade média da África. Se a faixa de Gaza fosse um país, seria o país de maior fecundidade do mundo. Você pode matar todo mundo, os vagabundos lá, e daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, já vai ter outra tropa de vagabundo para morrer. Os líderes do Hamas não estão na faixa de Gaza. Eles estão no Hotel 5 Estrelas lá em Doha, não é isso, Desirê? Estão de boa lá, não é isso? E junto da base americana, a 20 quilômetros da base americana, não é isso? Ok? Eu só queria dizer para o João, porque ele disse que aparentemente, mas Israel tem um mapa, eu até postei esse mapa do mundo, países que são neutros, países que são pró-Palestina e países que são pró-Israel. O Brasil estava neutro até, acho que, quando os civis que vieram de Gaza chegaram aqui, no dia seguinte o Brasil se tornou pró-Palestina. Ele foi para a cor vermelha. Só para você saber, o Israel considera para a Palestina. Aquela cena do Lula, os de ministros recebendo, né, os refugiados. Desirê, as pessoas em Israel, elas reconhecem que foi um erro devolver a Península do Sinai sem forçar esses caras a ser integrados no Egito? Se discute abertamente dentro de Israel a possibilidade de pagar para algum país islâmico receber essas pessoas? Isso não é discutido, não. Tem vários países, inclusive islâmicos, que não são reconhecidos nas comunidades internacionais. Somalilândia, dependendo da grana, recebia essa galera em alta e resolvia isso, não? Hein? Eles não querem essas pessoas. Você não está entendendo. Somalilândia? O quê? Essas pessoas... Não, o Egito não quer. Beleza, o Egito não quer, porque inclusive já houve confronto armado. Teve uma época que o Egito permitia que essas pessoas ingressassem no Egito. Os caras arrepiaram lá, agora o Egito não quer mais, não é isso? Mas pagando, não tem nenhum país islâmico que aceite essa galera? Não me parece, porque todos os lugares que aceitaram ele, o Líbano, a Síria, o Egito, que já controlou Gaza também durante um tempo, todos eles não querem nenhum palestino. No início da guerra, o presidente do Egito deu uma declaração dizendo: nenhum palestino vai entrar em território egípcio e eu espero que Israel jogue eles no deserto de Negev. Isso ele disse do lado do chanceler alemão Olaf, no próprio Egito. Acho que 1 semana e meia ou 2 depois do início da guerra, ele fechou as fronteiras e disse que eles não entram. Então, ninguém quer, porque é um povo que onde eles vão,
eles não se importam com a vida, eles não têm... Não, eles são reféns, né? São reféns de um sistema teológico totalitário. São pessoas que foram educadas, que nasceram, que viveram. Ele não pode vender a própria casa, ele não pode emitir opinião. Ele é tipo um cara da Coreia do Norte. Você acha que o QI do Brasil é uma desgraça 83? O QI médio lá é tipo 20 pontos menos, porra. Você vai fazer o que com a pessoa dessa? Tipo, é como se ele nunca vivesse numa sociedade moderna, né? Você tá pegando um cara da Coreia do Norte, né? É muito difícil colocar eles em qualquer sociedade. Por isso é necessário uma ressocialização, uma reeducação. Israel vai gastar muito dinheiro para tornar Gaza um local habitável, né, com pessoas que realmente têm um nível de escolaridade intelectual possível de ser colocado com outras sociedades. Mas isso vai ter que ser feito, é um jogo longo. Nem tirar eles de lá e colocar na Cisjordânia não se discute. Como é? Hein, Desirê? E no ambiente intelectual lá, não se discute despovoar essa região e mandar essa galera para a Cisjordânia. Não, também não. Faz pouca diferença, não. É porque Israel fica Não, Cisjordânia, pelo menos, já existe uma autoridade que reconhece Israel, ou não? Hein? Na Cisjordânia não tem uma autoridade palestina que reconhece Israel? O Fatah, não é ou não? Como? Acho que é o Fatah, não. O grupo Fatah, não é? Cisjordânia são super pró-Hamas. Não sei se vocês viram as últimas notícias, inclusive os prisioneiros libertos, né? Muitos foram da Cisjordânia, 3 foram executados por ajudarem Israel, executados e pendurados no muro e em postes, com civis aplaudindo e filmando. Eles estão... tem até uma pesquisa, eles são pró-Hamas, bem mais do que pró-Israel na Cisjordânia. Não acredito que faça diferença. Não, eles querem Tá. que os dois se fodam, né? Israel se foda mais. Mas a questão é a seguinte, o PCC e o Comando Vermelho, eles são contra a polícia. Quando um cara do Comando Vermelho mata um policial, o cara vai matar ele, mas diz, não, você é um cara honrado, não é isso ou não? Uma das maneiras, inclusive, de você matar vagabundo dentro da cadeia é você botar uma cela, uma quadra de vagabundos e ficar botando de pinga-pinga o inimigo deles ali dentro. Quem vai entrando vai morrendo, não é isso? Eles não fizeram guerras entre eles, eles são contra Israel, claro, mas entre eles também se matam, não é isso? Geralmente quem mais mata comunista é comunista, quem mais mata islâmico é islâmico, não é isso? Quem mais mata, não é isso? Normalmente eles se matam entre eles, mais inclusive do que outros, né? É isso. Uma solução... Ele mesmo, né? Tem os sunitas, tem os sunitas, os xiitas, tem a linha mais radical, tem a linha menos, mesmo dentro desses. Então, sim, eles mesmos se matam entre eles com muita frequência. Isso acontece muito na África, as pessoas não ficam sabendo, mas na África isso está acontecendo o tempo inteiro. A Arábia Saudita atacando o Iêmen, a Síria, não, né? O Afeganistão com o Irã, quase todo dia eles trocam tiro na fronteira, não é isso? O Afeganistão com o Irã, o pau tá quebrando lá, quase todo dia morre gente, não é isso? E a guerra da Ucrânia não se fala mais também, né? A guerra da Ucrânia... Não, o Afeganistão com o Paquistão, quase todo dia morre gente, tem disputa de água, disputa de coisa, umas coisas que pra gente não é nada, pra eles, meu irmão, é coisa pra morrer gente todo dia, né? Então, Desirê, o que a opinião pública acha que vai resolver como? Vai fazer o que fez há 10 anos atrás, controlar militarmente e sair de novo, é isso? Como é que Israel pretende resolver isso? Olha, a opinião pública você quer do povo ou você quer o que está sendo dito na TV? Na TV e nos jornais, não é isso que está propondo uma coisa publicamente. Propõe o quê para resolver isso? Ok, é porque a opinião do povo é assim, uma coisa diferente. A opinião pública não é do público, né? Exato. É porque é o seguinte, o que eles dizem é que Israel, o que todo mundo quer é que Israel pegue os reféns todos possíveis, né, o máximo possível de reféns vivos, e ocupe Gaza e transforme Gaza, como eu estou dizendo, em um lugar limpo de terroristas, o máximo possível, e que Israel tome conta de Gaza. Israel não Mas ele já não fez isso várias vezes e não deu certo? Sair de Gaza. Não vai sair de Gaza. Mas não foi isso que vocês fizeram das outras vezes? Na hora que Israel achou que estava pacificado, saiu e voltou, não é isso? Vocês já não fizeram isso várias vezes ou não? Hein? A definição de loucura, né? Fazer a mesma coisa, faz um resultado diferente, não é isso? Mas qual que seria, Renato, na sua avaliação, então, qual que seria a solução nesse caso? O que você faria? Despovoar. Ou você fazer campo de refugiado e botando essa galera na mão da Cisjordânia, ou em outro país islâmico, essa galera, comprar passaporte para os caras e tirar de lá. Mas quem vai receber? É que ninguém quer receber, né? Quem receber? A Cisjordânia, inclusive em troca de área de assentamento, eles aceitariam em alta, de pinga-pinga, inclusive eles mesmo iam matar os caras lá, né, que são inimigos dele, os que fossem da organização e tal, os caras do Fatah iam cortar, não é isso ou não?
Não, inclusive Israel garantia a livre passagem em 2 estradas, não tinha, Desirê? Que antes de começar o conflito, o cara podia ir dirigindo da Cisjordânia para a faixa de Gaza, não é isso? Era muro e tal, mas era permitido, não é isso ou não? Sim. Pois é. Inclusive eles fizeram guerra entre eles, e o Hamas chegou, cada um controlou o território que tinha maioria, e eles pararam de fazer guerra entre eles, não é isso ou não? Sim, inclusive os civis de Gaza trabalhavam também em Israel, né? Tava uma coisa bem mais pacificada, tinham vários acordos de paz, tá, gente? Os acordos de paz estavam extremamente avançados, inclusive com a Arábia Saudita, que foi um dos motivos que o Hamas deu para atacar Israel, que ele não queria paz entre Israel e a Arábia Saudita. O problema é que não adianta você levar essas pessoas para a Cisjordânia, porque aí daqui a pouco essas pessoas crescem lá e aí tem outro ataque terrorista vindo da Cisjordânia. Não vai ser de Gaza, vai ser da Cisjordânia. Não tem exatamente assim não é isso. Mudar eles de lugar não resolve. Você tem que realmente... E cria um sentimento de mais ódio ainda. Se for um lugar, 5 mil quilômetros resolve, viu? Não, se for um lugar, 5 mil quilômetros resolve. Claro, Ou se for um lugar onde o pessoal do Hamas vai chegando e morrendo, não é isso? Um lugar que o Hamas vai chegando e o cara que já controla a região, que o cara do Hamas for chegando gradualmente, o cara que já controla a região vai cortando como só em cadeia, não é isso? Agora, Desirê, a maioria você conhece gente lá que tem arma em casa, que tem fuzil, arma, ou a maioria das pessoas são desarmadas em Israel? Não, a maioria das pessoas, se elas têm armas, são armas pequenas. É só 3%, né, da população, se não me engano. Mas você vê... É menos de 2% que tem arma. Mas você vê na rua uma quantidade absurda de, assim, na minha opinião, são até crianças, né? Meninas e meninos no shopping com... Eu nem sei que armas são, não sei... Fuzil, tipo uma fuzil, M16, né? Um fuzil. Eu não conheço todas as armas. Mas servindo, eles estão em serviço, não é isso? São soldados, não é isso ou não? Sim, então, mas é porque todo mundo lá, a servir o exército, é obrigatório homens por 3 anos, mulheres por 2. É muito difícil você não conseguir servir o exército, você sair desse posto. Então, assim, você vê isso em uma enorme quantidade, né? Além de policiais, que tem muitos, tem também todos os meninos que estão servindo o exército armados. Então, acaba que as pessoas não sentem, assim, uma necessidade de ter uma arma tão grande dentro de casa. Eu já morei no Texas. No Texas, meus amigos tinham armas gigantescas dentro de casa, inclusive andavam com os revólveres, assim, tirava para dirigir, punha de novo, e na casa deles várias armas muito grandes. Eu achava que Israel deveria ser mais ou menos parecido. O que acontece? Os kibbutz têm um bunker, que é o bunker das armas, que é onde tem... Porque como todo mundo tem algum nível de treinamento de arma, os bunkers tinham armas. Dentro de cada kibbutz tinha um bunker, que é um quarto de armas. Só que tem as pessoas que têm acesso a esse quarto. Não são todas as pessoas que têm a chave. E como as informações para esse ataque vieram de dentro, de pessoas civis de Gaza que trabalhavam em Israel, o que aconteceu é que eles, inclusive, informaram quem eram essas pessoas para essas casas serem atacadas primeiro. Então, as pessoas não têm nem a chance nem de chegarem até esse bunker de armas, entendeu? Desirê, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu espero que o pessoal de Israel tenha aprendido a lição e aumente o armamento civil depois disso. Não é? Eu concordo, claro. Veja, eles estão facilitando para as pessoas terem armas em casa. Então, há discussão agora, né? Existe esse tema, né? O armamento, eu acho que assim, não há registro de sociedades que a médio e longo prazo tenham permanecido seguras sem que a população efetivamente, se tivesse uma grande quantidade de pessoas com armas dentro de casa, porque a arma dentro de casa serve para você se proteger, evidentemente, de bandidos. A Desirê morou no Texas, eu não morei no Texas, mas eu morei em Nova York e na Flórida. Nova York menos, né? Mas na Flórida as pessoas já tinham uma quantidade razoável de armas, imagino que no Texas evidentemente muito mais, mas a sensação de segurança é muito maior, porque o sujeito tem que pensar 2 vezes antes de entrar num restaurante, entrar numa loja, entrar na casa de alguém para roubar. Acontece, né, Daniel? Não acontece, mas se acontecer, o cara corre o risco de tomar um tiro do dono da loja, tá certo? Certo? Né? Então, se metade dos israelenses tivesse uma arma ao alcance da mão, nessa situação, no fundo da porta da casa deles, teria pelo menos 1/3 de reféns, os reféns seriam menos da metade, e o número de vagabundos que não teriam voltado para Gaza vivos seria muito maior, não é isso? Claro. Inclusive, uma coisa é o cara matar você. Qualquer um. Veja, qualquer um pode matar qualquer um de nós.
Agora, para dominar você tem que estar desarmado, né? Se você estiver armado, você pode forçar o cara a ter que lhe matar, né? Ou não? Sobre isso, eu conversei com um dos comandantes de uma das elites de incursão em Gaza, e o que ele me explicou foi o seguinte: inclusive as bases de Israel, as bases militares, foram tomadas e os soldados mortos. Os primeiros soldados de Golani, da unidade de Golani que chegaram, foram todos mortos. E eles são bem armados, são treinados, são do exército. Então, o que me foi explicado foi que, infelizmente, eles entraram por água, terra, ar, por todas as formas possíveis, e eles estavam extremamente bem treinados e bem armados e bem conduzidos, eles sabiam exatamente onde ir. Então, por exemplo, as casas que as pessoas estavam armadas ou eles tinham informação de armas, eles detonavam a casa com granadas, eles usavam bazuca, eles usavam armas de alta letalidade e eles estavam altamente treinados e muito fortemente armados e sem medo nenhum de morrer. Quando você tem que lutar com esse tipo de pessoas, a sua chance de vitória acaba diminuindo muito, porque você está lutando para sobreviver e pela sua família, enquanto você está lutando com alguém que não tem medo algum de morrer. Então, o que eles me disseram é que sim, talvez um ou outro tivesse morrido, alguma coisa assim, a mais, alguém talvez não tivesse sido sequestrado, sim. Mas um ataque como foi esse, um ataque surpresa, tão grande, tão massivo, tão bem treinado e tão bem armado, é como se entrasse um exército dentro do seu prédio. Todo mundo está armado, mas um exército treinado entrou dentro do seu prédio com bazucas e granadas e armas letais e sem medo de morrer. E você são só moradores do prédio que sabem atirar. Sim, vocês poderiam se defender, talvez até por mais tempo, mas eu não sei. Eles queimavam as casas para tirar as pessoas, queimavam as pessoas vivas, pegavam as crianças. Então acaba que era uma situação bastante desigual, porque eram civis. E mesmo as bases militares do Sul foram basicamente todas tomadas. As que não foram tomadas foram, inclusive, defendidas 3 por mulheres. Mulheres defenderam as bases e não permitiram a entrada de alguns dos terroristas nessas bases. E tem sido lançado então, muitas o governo promete ocupar a faixa de Gaza. Desirê, o governo permite ocupar a faixa de Gaza, instaurar a educação, saúde, toda a infraestrutura com dinheiro do contribuinte israelense, gastar bilhões e depois ir embora e entregar para algum governo local, puppet, não é isso? É esse o projeto do governo? Eles ainda não deram o projeto. A ideia é o que eles passam repetidamente na TV é: nós vamos destruir o Hamas e se outra facção terrorista como o Hezbollah, né, inventar, como está fazendo, de atacar Israel, que será feito igualmente uma destruição dessa. Pode falar, João, desculpe. Não, aqui eu achei que o Renato estava falando, eu ia te perguntar, porque muitas false flags, né, essas bandeiras falsas, têm sido lançadas principalmente na mídia, né, sempre para deturpar Israel. E uma das que tem saído, eu não vi se saiu na grande mídia, né, que seria um ponto negativo, inclusive, mas no sentido de que teriam alguma das mortes na rave teria sido por soldados de Israel, né, que teriam tentado defender, e que se isso fosse, seria perfeitamente aceitável, porque estaria tentando defender, né? Como que você vê esses temas aí? Já foi averiguado, não aconteceu, não é real. Inclusive a Força Aérea, muitas pessoas perguntaram, a Força Aérea não chegou? A Força Aérea tanto chegou e não explodiu as pessoas, né? Eles poderiam ter vindo por cima fazendo vários ataques ali entre Gaza e a parte que eles estavam invadindo, porque eles não conseguiam distinguir quem era civil, quem era terrorista. Os terroristas, inclusive, estavam vestidos, fardados com uniformes da IDF, que é do exército, não é? Eles estavam com o exército. Estavam vestidos, inclusive, eles batiam na porta como uma forma de brincadeira das pessoas, falando que era da Força de Defesa. As pessoas abriam a porta achando que era Israel e eram os terroristas. Então, assim, você vê os vídeos dos meninos, né, das unidades que foram chegando. Inclusive, um amigo meu estava na unidade que chegou nos kibbutz, mas teve as unidades que chegaram na festa. Totalmente desesperados, procurando por vida, não acharam nenhum indício de que ninguém nessa festa tenha morrido por um ataque aéreo ou qualquer coisa do gênero. Inclusive, isso já até foi parado de ser dito, assim, não sei se tem alguém mais dito, mas eu, inclusive, já postei várias coisas que
mostram que isso não aconteceu, não foi. Não, e se tivesse acontecido, claro, seria plenamente justificável. Exato, mas assim, e numa guerra, claro que, por exemplo, tem casualidades. Todo amigo, né? Qualquer guerra tem. Na guerra de 2014, um grande amigo de amigos meus morreu nessa condição. Ele foi atacado sem querer por um... Acontece, você está atirando, a pessoa entra e você atira nela. Isso acontece, é uma guerra. Mas os civis ali não foi... Se acontecesse com algum, foram poucos. Não foi... E nunca seria a ideia de Israel matar os próprios civis. Isso é uma ideia absurda que tentaram vender, e eu acho que, graças a Deus, não pegou tanto mais, já caiu. E, Desirê, você pode explicar para o pessoal que está assistindo aquela conversa que a gente conversou offline, de que o filho lá do Netanyahu, que tem uma casa noturna em Miami, está de boa, a 200 quilômetros do fronte, e estão mandando as mulheres para frente? Como é essa conversa aí? Mandando mulher grávida, mãe de família, que conversa é essa? O quê? Como é? Não foi isso que eu disse. Diga aí. Essa conversa não tem. Okay? Foi isso que ele disse. As informações que eu tenho sobre o filho de Netanyahu é que ele estava servindo, sim. Inclusive, tem um vídeo de Netanyahu indo visitá-lo no front que ele é, da unidade que ele é. Eu não sei qual é a unidade dele. Inclusive, não acho que isso também seja divulgado com muita facilidade, até para não ter perseguição, né, a ele, por ele ser o filho do primeiro-ministro israelense. Troféu, matar o cara é um troféu, lógico. Exato. Então, eu não acredito que ele esteja numa unidade de combate. As mulheres já têm unidades mistas, e a unidade de buscar os reféns, ela é feminina, tanto a piloto, a soldado, que vão buscar os reféns são mulheres, e eu acredito que as mulheres têm muito orgulho e muita honra de poder estar fazendo parte disso. Eu não acho que para elas eu acho que elas se sentem bastante honradas de poderem participar dessa forma. Elas são ativas, elas têm... teve 2 meninas, inclusive, que não sabiam operar tanques, operaram tanques e mataram vários terroristas no início da guerra. Tem um treinamento que faz toda a diferença, né, com armas e tal, nesse momento, né? E, Renato, então você acredita que como você gosta de dizer, e faz sentido, eu concordo, os antigos reis, líderes, eram forjados no campo de batalha, os atuais são forjados no gabinete, né? Mas na cultura do judeu, no povo judeu, tem essa questão de todos servem o exército, né? Então é uma cultura diferente. Todos não, né? Os ortodoxos que só fazem dobrar a cada 20 anos não servem, né? Isso, Desirê? Inclusive, antes que acabe esse século, eles vão ser maioria, se mantiverem essa fecundidade deles, né? Não tem como é ortodoxo, como é? Hein? Como são as exceções? Quais são as exceções? Exceção que já é quase 30% da população, e mama como que no welfare, não é isso? Os ortodoxos, eles não têm obrigação de servir ao exército, mas existe a ala dos ortodoxos que serve, tanto que nesse momento de guerra, né, o sábado, que é sagrado, né, o Shabbat, que é a partir de sexta-feira à noite até sábado, quando o sol se põe, você consegue ver 3 estrelas no céu, é dessa forma que eles contam. Eles foram liberados, né? Os rabinos dão uma liberação para os soldados ortodoxos para não precisarem cumprir o Shabbat, eles poderem, inclusive durante os feriados, eles podem comer, porque tem feriado do Yom Kippur que você não come, você tem que ficar 24 horas sem comer, eles comem. Então, assim, existem sim, mas sim, os ortodoxos acabam tendo muito dinheiro do governo, né? Por os homens não trabalharem, eles mais praticam a religião, e as mulheres que trabalham. É uma espécie de aristocracia, né? Mas isso eu não tinha essa informação, não sabia, estou sabendo agora em primeira mão. Pensando a médio prazo, do ponto de vista estatístico, isso me parece... É uma ameaça à existência do próprio Estado de Israel. Claro. O Renato uma ameaça... Eles têm uma fecundidade absurdamente maior do que o resto da população, não é isso, Desirê? Claro, porque você imagina o seguinte, a casa Renato, que eles moram, Daniel, eles recebem dinheiro. A casa que eles moram é mais subsídio do que dinheiro, porque a casa tem que ter um lugar do tabernáculo, que acessa o céu, não é isso? É tudo subsidiado, bicho, na vida desses caras, né? Isso e os caras reproduzem... Os caras têm 5, 6 filhos, porra.
Eu não sou ortodoxo, Eu não sei mas eu quantos quero ter um são, 5-6, mas a brincadeira à fecundidade parte. deles é mais que o dobro do resto da população de Israel. Até o fim do século, esses caras vão ser maioria. E não contribuem líquido. Esses caras são consumidores líquidos do Estado, né? E existe, inclusive Netanyahu só governou em coligação com esses caras, prometendo, inclusive, aumento de direito para todo mundo, não é isso? Isso é um problema. O Netanyahu teve que fazer algumas coalizões, sim, para ele poder voltar ao governo. Os ortodoxos têm, né, a linha dos ortodoxos, os próprios, em todo lugar, né, gente, a gente vê assim também as pessoas mais esquerda aqui, que são pró-aborto, né, vamos ser uma assistencialismo todas as contra... coisas podem acabar com elas mesmas, daqui a alguns anos elas mesmas vão existir, porque elas não procriam. Então, assim, todas... Não, isso é bom, mas essa parte não é ruim, Desirê, essa parte é boa. Sei, isso é maravilhoso, tá certo? Eu sou conservador, eu vou ter 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos. Tá tudo certo. Eu vou colocar 7 conservadores no mundo que pensam como eu. Eles não se reproduzem, tá tudo, numericamente nós vamos ultrapassá-los. Maravilhoso. Exato. Agora a longo prazo a gente vai encontrar aí talvez uma coisa igual era lá atrás, judeus mais ortodoxos, islã só ortodoxos e os cristãos conservadores. Veja, na nossa civilização, digamos assim, na civilização ocidental, como nós, conservadores, vamos ter mais filhos do que os ditos progressistas, em 10, 20, 30, 40, 50 anos, evidentemente, nós estaremos numericamente em um número muito superior a eles, ainda que isso não signifique... Não necessariamente. Não necessariamente, porque eles podem degenerar. O objetivo deles não é reproduzir pessoas, que isso custa dinheiro. Ele quer ter um filho, né? Mas eles não vão conseguir. Em vez de ter filho, eles não vão conseguir. Ele vai ser professor da escola do seu filho, não é isso? Porra, Renato, mas você acha... É verdade, eles já tentam fazer isso, mas eles não vão conseguir degenerar os meus. Joga essa boca pra lá. Os meus 7 vão ser como eu, porra. Os meus 7 vão ser como eu. Os meus, eles não vão degenerar, não. Mas aí, não vão degenerar. O objetivo é destruir é mais fácil que construir. Você concorda comigo ou não? Degenerar. Concordo. Destruir é mais fácil que construir ou não? O objetivo dele é ficar na escola lá, a professora lésbica, progressista, vai abusar a menina, né? Isso e tal. Aí ela vai ficar na cocó lá pra atacar 50 crianças por ano, né? Isso enquanto você faz uma a cada 10 anos, né? Veja, o objetivo deles é esse. Isso já está em curso, né, Renato? Isso, veja, a cultura do funk e a metodologia Paulo Freire destruíram o Brasil ao longo dos últimos anos, certo? O objetivo deles é esse, é infantilizar crianças, é sexualizar crianças, é fazer com que as pessoas não tenham senso crítico, não estejam preparadas para o mercado de trabalho, não acreditem em Deus. Amputar pênis de criança. Amputar pênis de criança, ter essas aberrações que a gente não pode nem falar, se não cai lá e vou tomar processo, porque já estão me ameaçando no Twitter em função de uma ou duas coisas que eu falei. Então, assim, é óbvio que a agenda deles é essa, mas se nós tivermos mais filhos e criarmos os nossos filhos dentro desses valores conservadores, a possibilidade deles terem êxito é muito menor, certo? Se deixar desgarrado, se a gente não tiver filho ou deixar largado filho, aí que eles vão prosperar, tá certo? Agora, se a gente criar bonitinho... As pessoas cuidarem dos seus filhos, né? Prestar atenção, o que eles estão aprendendo na escola, brincar com os filhos, estar com os filhos. Só o filho no mundo vai perder, não tem jeito. Mas Daniel, a maioria dos guris são bastardos, velho. A maioria dos guris são bastardos. A maioria dos guris com 12 anos de idade não vê o pai, porra, 90% dos dias do ano. A maioria é bastardo. A maioria das pessoas são vulneráveis a esses ataques. A maioria do pai e da mãe acha que é instrução formal, educação real. Larga o guri da escola pública aprendendo que não presta. É mentira o que eu tô dizendo? Não, eu não tô falando do seu. Tô falando da maioria, não é isso? Do mundo é que a esquerda mundial ela pega exatamente nessa ferida da pessoa de não ter um pai e criar o pai-estado, né? O papai Lula, a mamãe Dilma, né? Para as pessoas que têm essa falta de família, a falta da família em casa, se sentirem, sei lá, com pais. A perda das referências, né? E, por favor, comenta um pouco da esquerda de Israel, que ela é bem forte, e se vocês puderem, na sequência, por favor, comentarem do caso da tragédia em Sorriso, Mato Grosso, onde 4 mulheres foram mortas desarmadas, que o Giro Cristão aqui no nosso chat, se não comentar, acho que ele vai ter uma síncope. Por favor, desenhe a esquerda de Israel e depois esse caso. Sim, existe uma linha progressista grande em Israel. É bem forte, né? É forte. Inclusive, Israel é um dos países, assim, é uma democracia muito grande, realmente, Israel, com
os árabes tendo basicamente os mesmos direitos, ou os mesmos direitos que israelenses, inclusive muitas pessoas que morreram, tá, nos kibbutz, esses kibbutz são meio comunistas, eles é tipo uma pequena sociedade comunista, e muitos são pró-Palestina, muitas pessoas que morreram eram ativistas pró-Palestina, pró-os palestinos, para vocês verem que não adianta você ser pró, eles não importam. Eles vão te matar e vão te sequestrar do mesmo jeito. E inclusive porque eles são, é muito engraçado, um usa o outro, né? O progressismo, a esquerda usa o Islã e o Islã totalmente usa a esquerda. Para o Islã, quanto mais gente assim tiver que para eles é suja, para eles é errado ser homossexual, é pena de morte. Mas enfim, você me perguntou da esquerda em Israel. Sim, estavam tendo inclusive muitos protestos nas ruas de Israel contra o Netanyahu e toda essa coisa. Só que é porque, assim, israelense adora um protesto. Eles vão protestar por qualquer coisa. Ah, tem muita alface, vamos protestar. Ah, tem pouco tomate, vamos protestar. Eles adoram fazer isso. É um povo que, igual o brasileiro, adora uma fila. Eu tô sempre numa fila, a gente vê uma fila, a gente entra, eles com protesto. Eles adoram essa coisa. Então eles fazem muito, mas quando a direita foi para a rua, o número era bem mais expressivo. A direita foi à rua apoiar a medida do Netanyahu e o número foi bem mais expressivo. Então, assim, o que me incomodou foi ver que a esquerda no mundo inteiro tem a mesma agenda, é igualzinho, as falas são as mesmas, o que eles querem, o que eles dizem, é igualzinho, não tem variação, é idêntico. Eu até falei, gente, eu tô no Brasil, eu tô em Israel, o que tá acontecendo? Mas a direita também ainda, graças a Deus, lá é muito forte até por causa da religião. Então, querendo ou não, por causa da religião, acaba que a direita tem uma força ainda grande. Não, e a percepção que eu tenho, Desirê, só foi falar de coisa errada que derrubaram minha live aqui. Achei que fosse o Alexandre de Moraes, viu, Renato? Fosse o Ministério Público, só fui falar algumas coisas que me tiraram, mas eu acho, percepção Rapaz, que eu tô tenho... até defendendo publicamente o Alexandre de Moraes. Eu tô recentemente até defendendo ele. Você acha que é direita? O pessoal quer impeachment de Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto, bicho, você quer mais um Flávio Dino lá? Se tiver impeachment de Alexandre de Moraes, quem é que vai escolher o próximo? Hein? Lula. Quem é que vai escolher o próximo? Você quer todos do PT Lula ou quer pelo menos 2 que sejam independentes da oposição? Hein, João? Você quer mais um Flávio Dino lá? Hein? Não, Alexandre Rapaz, Moraes, é um dilema difícil, hein? Ok? Inclusive, difícil, se Flávio Dino foi enrabado lá, se Flávio Dino foi enrabado, ele pode ser enrabado pelas mesmas pessoas que tolheram o STF. Vai ser o PT que vai quebrar o Flávio Dino. O PT tá aceitando os caras dar um cargo para STF para um cara que não é do PT? Tá feliz com isso? Hein? Mas tem muita coisa por trás, né? Que a gente Você entende o que eu tô dizendo? Não? Vendo tudo ainda. Sim, claro que entendo, Sim. Mas não concordo. Mas, veja, mas o petista que queria que o brother dele fosse indicado, tá feliz? Claro que não. Hein? Ele queria O Jacques Wagner, que é senador aqui na Bahia, que tem 3 senadores no bolso dele. O Bessias é dele, ele que fez o Bessias. O Bessias ele ia ligar, ia dar grito e fazer o que ele mandar. O outro cara não vai nem atender quando ele ligar, não é isso ou não? Hein? O Jacques Wagner, os 3 votos da Bahia, vai ser não pra Flávio Dino, não é isso ou não? Hein? Não, eu acho que eu é mentira o que eu tô dizendo? Claro que sim, claro que eu tô entendendo, porra. Claro, porra, eu não tenho QI 83, porra. Lógico que eu tô entendendo, mas eu não concordo. Eu concordo com a sua tese, mas eu não acho que... Faixa de Gaza é QI 63, viu, Daniel? Daniel, faixa de Gaza é QI 63. É 63, é 20 pontos menos que o Brasil. E Desirê querendo ir lá e civilizar os caras, né? Hein? Amigo, QI 83... Qual que é a solução? Peraí. O Elon Musk deu a mesma ideia, tá? Ele falou que tem que, infelizmente, né, são palavras dele, né, aniquilar ali qualquer pessoa que queira matar civis, porque elas não vão mudar de ideia. Se elas insistirem em matar civis, elas não podem existir mais. Dar prosperidade a Gaza. Você vai assumir a responsabilidade de matar 3 milhões de pessoas? Todo mundo aí está disposto a matar civil. Quem não está disposto a matar civil, está disposto a criar um filho dizendo que é para matar civil. O quê? Quem falou foi o Elon Musk. Eu estou só parafraseando.
Pois é. Não, é isso. Você não tem como matar todo mundo se a religião, se Deus ordenou. Se é pra matar o judeu, que a folha da árvore vai apontar o último judeu pra morrer. Você tem que matar todos. É mais fácil pagar algum país que receba essa galera. Ou fazer o esquema do micro-ondas. Fazer o esquema de você ficar botando a conta-gota na mão do inimigo pro inimigo ir cortando quem entrando lá, não é isso? Veja, Renato, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu concordo com tudo que você falou em relação ao Flávio Dino. Evidentemente que a turma do PT não queria que o Flávio Dino fosse indicado, porque ele não é do PT, do PSB, foi do PCdoB, e evidentemente não vai atender a turma do PT como um indicado pelo Jacques Wagner ou por alguém do PT histórico atenderia. É óbvio isso, mas de todo modo, apesar disso, eu sou a favor do impeachment da Alexandre de Moraes, porque ainda que o Lula viesse a indicar uma outra pessoa, não consigo imaginar nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal que pudesse ser pior do que o Alexandre de Moraes. Acho que nem Flávio Dino vai ser pior do que ele. Isso é uma coisa. Em relação ao QI, realmente, não sei se você está chutando o que é QI 63, não sei. Você está falando isso com embasamento, você está falando isso de papagaio? Tem artigo sobre isso. Não, se o QI for 63, não, tem artigo sobre isso, tem pesquisa, pode pesquisar aí. QI 63 é uma coisa que não... Né? Nenhum país nunca foi desenvolvido com menos de 90. Nenhum país nunca foi desenvolvido com menos de 90. Nenhum país com mais de 100 nunca deixou de ser desenvolvido, exceto que viveram o comunismo soviético. Pois é, você vai tentar civilizar um lugar desse, tá maluco? Esses caras têm que ser mandados pra casa do caralho, pô. Você não vai matar mulher e criança. Agora, se você deixar a criança viva, o guri vai ser um terrorista daqui a 10 anos. Vocês invadiram lá, vocês já viram que vocês invadiram várias vezes, ocuparam várias vezes, o cara se reproduz como coelho e depois de 10 anos tem que fazer de novo. Comprar terra em algum lugar, vários países aceitariam essa galera, pagar pra tirar. Ou negociar com a Cisjordânia, retirada inclusive de assentamento que existe ainda dentro da Cisjordânia, em troca dessa galera, não é isso ou não? Eu vejo essa solução, veja, sinceramente. O que você está falando é verdade. O que você está falando em tese é verdade. Em tese eu concordo com você. Eu não sei se é factível fazer isso, mas em tese eu concordo com você. Agora tem uma outra coisa, uma outra colocação, que é um assunto que está um pouco relacionado a esse, mas não totalmente, que é a quantidade gigantesca de imigrantes, não necessariamente vindo da faixa de Gaza, né? Não da faixa de Gaza, mas existe uma imigração na Europa já há algum tempo. Isso me chamou a atenção quando eu fui morar, porque uma coisa é ir passear na Europa 3 semanas em julho numa praia, certo? Agora eu fui morar lá, quando eu fui morar lá em 2015, janeiro de 2016, dezembro de 2015, eu fiquei absolutamente chocado, e passei lá efetivamente 2 anos e meio seguidos, fiquei chocado com o que eu estava vendo, com a quantidade gigantesca de imigração vindo desses lugares, né? De lugares ali no Oriente Médio, e as pessoas não se inseriam da sociedade, não trabalhavam, vinham do Estado, tinha uma cultura fechada, e aí? Quais são as consequências disso para a Europa? Né? Foram ruins, evidentemente. E nós estamos vendo agora... Rapaz, 2012, 2013, quando eu morava na Europa, eu só jogava bola na rua com muçulmano, era 100% muçulmano, bicho. Todos. Eu e também. A conversa dos caras era essa mesmo. Ah, é puta, andando de cabelo solto, a gente vai apedrejar, não sei o quê. Rapaz, o cara de segunda geração, o cara filho de islâmico criado numa sociedade dessa, ele é mais odiador do que o cara que foi criado lá. Porque ele considera o outro país como um estrangeiro. Lá ele tem o valor islâmico dele e ele ainda se considera dono da terra, não é isso? Não entendeu o que eu estou dizendo? Claro. O islâmico criado na França ainda é mais agressivo com o não islâmico, porque na cabeça dele ele não é um visitante ali, ele nasceu ali, aquela terra dele, não é isso? Não entendeu o que eu estou dizendo? Sim, claro que sim, porra. E isso é um problema seríssimo. E não por acaso, por exemplo, nós tivemos há 1 ou 2 semanas a eleição na Holanda, me fugiu o nome agora, a coligação que ganhou foi a coligação que a imprensa mainstream tradicional chama de extrema-direita. Evidentemente que para eles, qualquer pessoa que não... Ultradireita, né? Qualquer pessoa que não concorde com eles é de extrema-direita. Segundo nós 4 que aqui estamos, na cabeça deles somos de extrema-direita. Mas, enfim, eles fizeram maioria, acho que ganharam ali as eleições legislativas nacionais, eles fizeram o dobro de assentos que eles tinham feito na eleição anterior, né? Não me lembro agora o nome do partido, acho que, sei lá, Partido da Liberdade, uma coisa assim, não lembro o nome do expoente. Mas existe um sentimento hoje na Europa, e esse é um sentimento que tem muito fundamento, contra o conceito de União Europeia e, acima de tudo, contra esse conceito dessa maluquice, dessa imigração desenfreada que traz consequências muito graves para as sociedades, para esses países, em termos de identidade nacional e também em termos financeiros, que são pessoas que efetivamente dependem do Estado para viver. E vão viver de assistencialismo o tempo inteiro, porra. Tá certo? Fala aí, Renato. É isso aí. E a maioria desses líderes aí é tudo gente sem filho.
Tudo gente sem família, tudo gente sem filho, tudo gente idosa que tem pensamento mióptico. O cara pensa em curto prazo e tal, e o outro só pensa em longo prazo. Pois é, esse negócio de você botar imigrante para dentro, no curto prazo resolve o problema dele, vai ter empregadinha mais barata, vai dar uma bombadinha no PIB, vai aumentar a arrecadação, não é isso? A questão é que vai ter o preço no longo prazo, né? Pois é. Exatamente. A Europa vai ser Exatamente. islâmica no nosso tempo de vida. A maioria da população da Europa vai ser islâmica em nosso tempo de vida. Também acho. Assim como, não em nosso tempo de vida, mas nesse século, se nada for feito, a maior parte da população de Israel vai ser ortodoxa. E aí o Estado de Israel vai colapsar. Eles vão ter que se reinventar, né? Você concorda com essa afirmação dele, Desirê, em relação a um possível colapso do Estado de Israel se a população ortodoxa atingir 50%? Olha, eu não discordo, mas é porque também em Israel, diferente do resto do mundo, mesmo a esquerda de Israel, essas pessoas, eles ainda têm bastante filhos. Apesar deles não terem como os ortodoxos, que se casam para ter filhos, basicamente, as pessoas têm bastante filhos, você vê bastante jovens com filhos, não é uma coisa assim muito distante das pessoas lá, não. Elas têm uma visão ainda diferente sobre isso. Eu fiquei muito preocupada quando eu vi a esquerda lá dizendo as mesmas coisas, mas eu acho que a esquerda lá ainda está mais no início, como era o Brasil falando alguns anos atrás, sabe? Então, assim, ainda não pegou tanto lá, até porque a religião é forte, porque eles seguem muito a religião. Mesmo se você não é religioso, todos o Shabá, os jantares de Shabá, os feriados são lidos, as orações, sabe? Então, assim, por mais que não seja religioso, a casa não seja religiosa, eles ainda seguem de alguma forma e é bastante presente. Então, eu ainda acho que tem um jeito, entendeu? Eu acho que o Netanyahu já notou que tem uma grande chance de dar ruim. Eu, quando fui à Europa em 2017, fui à Itália, eu também achei uma quantidade enorme de imigrantes já. Eu fui a Portugal há 4 meses atrás. Nas ruas, eles oferecem droga para você. Você vai andando ali em Lisboa e eles ficam te perguntando se você quer droga, assim, na sua cara mesmo. E várias vezes a polícia não faz nada, não tem mais nada que possa ser feito. Eu tenho família que mora na Alemanha. Minha família, há 1 mês e meio atrás, eles estavam me dizendo que até então era proibido, eles não eram a favor dessa imigração como estava, mas era proibido falar mal de imigrante. Você não podia, era quase assim, você podia ser preso por estar falando mal de imigrante. E processado, e cheio de problema. E aí, há 1 mês e meio atrás, ele me falou assim, hoje isso mudou. Aqui na Alemanha, pelo menos, isso mudou. Então, assim, na Alemanha eles já estão tendo uma resposta bem mais forte contra os extremistas. A Alemanha levou isso a sério. Eu estava vendo a França, né, que essa imigração já tem 40 anos, que esse Sarkozy, que foi um dos presidentes da França, foi um dos que criou essa lei de que se você é um imigrante e comete um crime na França, você não é deportado, você vai ser punido na França. E isso foi uma das coisas que depois veio essa imigração muito grande, o Macron aumentou essa imigração, né, em quantidades exorbitantes, e essa regra, né, essa lei que tem lá, acaba sendo bastante prejudicial ao povo francês. Morreu agora um menino chamado Tomás, que a imprensa não noticiou que eram islâmicos que mataram ele, dizendo fim aos brancos. E aí mataram ele saindo de um bar, alguma coisa assim, mas também foram extremistas islâmicos, além de outros atentados terroristas que tiveram na França no último mês. Bom, e se vocês me permitem para a gente abordar um outro tema, não sei se vocês estão por dentro da... Vai lá, Renato, complementa antes. Vai lá. Haredi que se pronuncia? Como é que pronuncia isso? Haredi? Esses fundamentalistas lá. Hoje em dia tem aqui, eles são 8% e a fertilidade é 6,5, bicho. É 6,5 filhos por mulher. Que loucura isso. Os caras são 8%. A galera estima que seja 20% em 15 anos. Que seja... é isso. Que seja 25%. É isso. E os caras até 2080, se continuar, eles reproduzindo 6, 7 filhos. E o resto... Agora Israel foi o único lugar do mundo, é o único país do mundo que caiu abaixo da fecundidade e voltou.
Não só eles, a população em geral, né? Nunca tinha acontecido num país cair abaixo de 2 e depois voltar acima de 2,2. Tem história também para explicar isso, né? Que as pessoas, mesmo as pessoas que não têm religião, elas têm noção do Hanukkah, eles entendem o êxodo, o quanto eles foram perseguidos, o quanto eles são mais um tijolo que não quer ser a última geração, né? Não quer deixar toda essa história ser destruída, né? Mas voltando, vocês querem que eu fale do vagabundo lá? Rapaz, o cara estuprou a velha e a menina de 10 anos, estuprou enfiando a faca e depois ainda comeu o defunto. É isso? É esse caso que eu discuta, bicho? Hein? De Mato Grosso. É esse o negócio da menina? Que o cara meteu a faca, o cara degolou e depois comeu depois de ter degolado, não é isso? É esse cara que comeu as 4 mulheres lá? O pessoal comenta isso pela questão do desarmamento. O cara é doente, velho. O quê? O pessoal isso aí, Renato. A questão do desarmamento, mas é igual terrorista, pela surpresa. Nem que você tivesse arma, você conseguiria fazer algo. Não, eu penso o seguinte, João, em relação, se um dia você for em Israel, João, se você for em Israel um dia, vai em Massada, você vai entender que o armamento ele é primeiro mental e depois só físico, não é isso? A guerra espiritual é travada dentro da gente. Se algum dia você for lá em Massada, você vai ver que a questão, nesse caso, não era arma de fogo. As mulheres tinham faca em casa. Elas não tinham, era interesse de entrar e sair na mão com o cara com a faca, não é isso? Elas se sentiram ameaçadas com o cara e se submeteram a ele, né? Esse não foi o caso? Beleza, a arma de fogo podia resolver. Mas será que uma velha de 40 e tantos anos ia pegar a arma de fogo e meter bala? Uma martelada, uma facãozada que ela desse e descesse mel no cara, era capaz de sair fora, não é isso? Você tá, como o Desiré falou, você não tá lidando com uma pessoa normal. Você tá lidando com um bicho ali, não é isso? Um cara que tá disposto a fazer sexo com uma mulher degolada. Você tá lidando com um bicho, não é isso? Claro. É evidente que é um bicho, Renato. A questão do armamento, ele não tinha arma de fogo, ele foi na faca também, né? A questão é que você podia dar testa nele, furar e matar ele, e ele ia matar as mulheres de qualquer maneira, né? Pelo menos a sociedade não ia ter que enfrentar essa desgraça agora, né? Agora, o armamento que faltou a elas foi o mental, o espiritual, mais do que o físico. Porque em casa tinha faca, elas podiam ter pego um facão, uma faca, um martelo e acabado com o cara, não é isso ou não? Para completar a crueldade, ele já tinha outros casos de estupro e tudo mais. Veja, eu acho que aí, Renato, legislação brasileira. Eu mencionaria uma série de coisas que acho que valem ser tocadas. Primeiro, que nós estamos falando de um cara que aparentemente já tinha um histórico e, portanto, não deveria estar solto, certo? No Brasil é assim, o sujeito, ao contrário do que dizem esses advogados criminalistas de quinta categoria dessa porcaria, desse grupo Prerrogativas e de outros por aí, no Brasil, para um sujeito ficar preso, ele precisa ter feito muita coisa errada. Tem muito mais gente culpada solta do que inocente preso no Brasil. Então o sujeito assaltou uma vez, praticou latrocínio, sequestrou, estuprou e não fica preso. Aí ele vai preso na sexta, sétima, oitava, nona, 10ª vez depois. Ele é doente, porra. A lei brasileira não tem mais manicômio judiciário, não, porra. Acabou o manicômio judiciário, ele vai pra UPA, porra. Então, esse cara é doente. Então você acha que algum juiz vai dizer que esse cara tem condição mental de ser julgado? Mas não sei, responda a sua porra. Quem tinha que meter era 20 mais o do 22, não é isso? O quê? Vocês lembram, era o movimento esquerdista antimanicomial. Pois é. Isso. Eu acho que nós temos esse problema. A menina de 10 anos. Você viu a menina de 10 anos, não tinha nem feito, bicho. Olha a foto da menina de 10 anos, que porra é essa, velho? Hein? Não, é um absurdo, né, cara? É um absurdo. Eu não gosto nem de ver imagem. Eu não gosto nem de ver imagem. Eu não vejo imagem desses casos. Eu li a notícia, evidentemente, vi a cara do cidadão, mas não vi as imagens das vítimas e nem vídeo, nem sei se tem. Certo? Eu entendo que aqui nós estamos falando de um conjunto de problemas. Primeiro, o fato de um sujeito ficar solto depois de ter cometido o crime. O cara cometeu o crime, não é que ele... vamos dar uma segunda chance nada, porra. O cara tem que ir preso na primeira vez e ficar lá dentro, ponto. Segundo, redução de maioridade penal. Terceiro, acabar com esse negócio de saidinha de Natal, saidinha de Dia das Mães. O sujeito sai... Certo? Eu fui assaltada à mão armada na saidinha de Natal. Pois é. Dizem que é o dia mais perigoso do ano, porra. 26 de dezembro é o dia mais perigoso do ano. Rapaz, eu sou contra esse negócio de prender o cara na primeira vez. Até porque a maioria das acusações de estupro são falsas. Se eu fosse fazer uma legislação de estupro... Mas aí você está falando de estupro, e latrocínio? E latrocínio, Renato? E latrocínio? E latrocínio? Vamos falar latrocínio. Você é a favor de prender o cara ou não? Aí é mais complicado. Mas em caso de acusações sexuais, em caso de acusação sexual, se o cara não tivesse um histórico criminal, eu acho que era melhor para a sociedade, para o cara, para todo mundo, ter uma transação penal com pena alternativa de perder um culhão. Rapaz, a sociedade, a pessoa ia ficar satisfeita que o cara ia perder um culhão. O cara pagou uma punição boa, não foi enrabado na cadeia, sem menos uma ideia de que sustentar, menos um vagabundo para sustentar na cadeia, não é isso? Acho que perdeu um culhão. Se você fosse acusado, chegasse na transação dos juizados, olha, Daniel, você quer responder mesmo, se você perder, você vai pra cadeia como estuprador, ou você aceita agora perder um ovo e ficar com outro? Você ia dizer o quê? Hein?
Não, perder, né? Veja, Renato, sem conversa. Veja, você ia querer se defender na cadeia? Não, o quê? Não, não, mas não entendo. Veja, o Renato pergunta e já responde por você. Não, você tá. Veja, eu penso o seguinte: se o sujeito. É verdade que existem acusações falsas de assédio. A gente sabe que existem. O Johnny Depp foi falsamente acusado pela maioria das acusações são falsas, bicho. Eu acho que não sei se a maioria, mas tem uma quantidade. Mike Tyson passou 7 anos preso, bicho. Sim, o próprio Neymar sofreu acusação da Nájila e depois só foi inocentado porque tinha um vídeo isentando ele. É evidente que o Johnny Depp, tiraram ele de um monte de filme e depois a gente viu que a mulher que fazia tudo, cortou o dedo do cara fora, defecou em cima da cama dele, cortou as gravatas e os ternos, botou fogo não sei onde. É óbvio que existe muita mulher mentirosa, mas também existem efetivamente mulheres que são vítimas. Eu penso que se o homem cometeu estupro, a gente sabe que ele cometeu estupro, existem provas robustas que ele cometeu estupro. Nós estamos falando de diz que me disse. Não estou falando a mulher acusou e não tem prova. A mulher que dormiu com o cara estava meio embriagada, no dia seguinte se arrependeu, o cara não ligou e ela está acusando falsamente. Não estou me referindo a esses casos que efetivamente existem. Eu estou dizendo nos casos em que não resta a menor dúvida de que o homem cometeu estupro. Nesses casos, para mim, o sujeito tem que ser eliminado da sociedade. Ponto. E o sujeito que praticou latrocínio, ou seja, tentou assaltar e depois do assalto matou, não tem segunda chance para um cara desse. Não pode ter segunda chance para um cara desse. Tem que ser tolerância zero, igual é em El Salvador agora com o Nayib Bukele. Tem que ser assim, porra. Não, lá não tem pena de morte, não. Lá é 40 anos de reclusão. Lá não tem pena de morte. Lá é 40 anos de reclusão se você tiver a ousadia de dizer que é inocente e se você entregar todo mundo 20. Lá não é pena de morte, não. Okay, eu sou contra a pena de morte, porque 100% das vezes você vai dar ao Xandão e ao Gordão lá o poder de matar quem eles quiserem, velho. Eu entendo o seu argumento. Você tá dando poder de Deus, você tá dando praticamente um poder de Deus pro cara brincar de ser Deus, para um juiz brincar de ser Deus. Só que nós chegamos num ponto, Renato... Vai matar os inimigos dele, porra. 100%. Ó, eu sou contra a pena de morte. Porra. A pena de morte só existe na Bíblia. A pena de morte só existe na Bíblia pela mão da vítima. É o Êxodo 22. Isso aí, beleza. Em flagrante, você matar o cara, beleza. Depois, não. Você pode escravizar o cara, mas matar, não, porra. Matar, eu sou contra. Renato, eu acredito que... Quantos homicídios... inclusive, até... O quê? Quantos homicídios tem por dia em Salvador? Rapaz, lá onde eu trabalho, já aconteceu. Camaçari é uma cidade que tem uns 300 mil habitantes, mas que a gente cobre uns 5 ou 6 municípios menores. Já teve 25 defuntos num dia lá. Porra, que país é esse, meu? Isso aí, meu, porra. Isso é uma coisa que não tem que a gente falar. Já teve 25 defuntos no dia, velho. O quê? Então. Rapaz, Salvador, eu não sei ao certo, mas deve ser uns 30, 40 por dia em média. Por dia, porra. Nós estamos falando por dia. Eu morei em Milão, Renato, em 2016, 2017. Eu lembro que nessa época, antes da Olimpíada do Rio, que foi em 2016, estavam tendo muita confusão entre traficante e polícia. Aí pacificaram para as Olimpíadas. E estavam matando muito policial. Em um determinado momento, eu falei lá na sala de aula que tinham morrido, acho que, sei lá, o número 15 ou 16, tinham morrido 15 policiais no Rio de Janeiro. E quando eu coloquei isso na sala de aula, alguém ficou em choque e perguntou, nossa, na história do Rio de Janeiro? Eu falei, não, meu amigo, acho que você não entendeu. Morreram 15 policiais nesse ano de 2016. Então nós estamos falando, gente, você falou, morre 25 pessoas por dia em Camaçari, porra. Oh. Não dá para achar normal. Não, um dia morreu, não é a média. Na Constituição, Daniel. Não é a média. Daniel, na Constituição Imperial, tinha um princípio que é subsidiariedade. Você lembra que a gente já conversou sobre isso? Sim. O Estado não deve se meter numa coisa que o município resolva. O município não deve resolver uma coisa que a comunidade resolve. A família não deve resolver uma coisa que você resolve. Você tem um filho pequeno, você não vai trocar a fralda dele se ele for capaz de cagar na privada. Você concorda comigo? Você não vai ficar dando na boquinha dele se ele for capaz de pegar a colher e botar, senão ele nunca vai aprender a usar a colher. Você concorda comigo? Não é mentira o que eu tô dizendo ou não? É simples o que eu tô dizendo ou não? Claro que sim. Tem uma briga de família, tem uma briga entre dois irmãos que o pai e a mãe podem gerenciar. É pra gente fora da casa se meter nisso? Não, não é. Tem uma briga entre duas famílias dentro de uma igreja. É pro pastor resolver, é pro justiça entrar nisso. É isso que eu tô dizendo a você. Esse negócio de Estado se meter. Pastor. Filha, a sua filha disser, meu pai, eu fui estuprada por não sei quem. Você vai procurar a polícia? Eu, Daniel, não. Eu não vou procurar a polícia. O que eu vou resolver pela minha conta. Isso não é coisa pra polícia resolver. Agressão de mulher. Em uma sociedade que tem homem, que tem mulher, que tem honra, de famílias numerosas, que pessoas normais têm 2, 3, 4 irmãos, que pessoa normal tem 10, 20 primos, não vai ter um homem na família que vai resolver isso, rapaz? Quem é que vai ficar dando pau em filha de homem, irmã de homem, prima, com tio macho? Você tá maluco, rapaz? O cara tá assinando a sentença de morte dele, não é isso ou não? Vem cá, se chegar uma irmã sua
Não precisa nem dar queixa. Ela dizer pra sua mãe, mãe, não conte a ninguém, mas ele tá botando meu filho pra mamar. Seu sobrinho de 3 anos. Você acha que você não vai matar o cara? Na hora. Você vai matar, não tá nem aí. Se você foi preso, você vai matar o cara. A mulher tem um poder enorme, bicho, sobre o marido numa situação dessa. É mentira, Desirê, o que eu tô dizendo? Hein? A mulher espalhar na boca pequena que o cara é pedófilo. A própria família do cara e da mulher mata o cara, rapaz. Isso, eu não É sei isso. se a... Não, isso não é pra ter lei sobre isso. Você tá maluco? Família, casamento. Casamento é um contrato, tem que ser regulado nas regras da pessoa. Você é muçulmano, quem tem que julgar isso aí é o seu mulá, como é o nome da porra lá que faz seu casamento lá, como é a autoridade muçulmana, é o cara que você escolheu. Você é judeu, você na regra do judeu. Você é cristão, você tem que ser julgado na regra cristã, não é isso? Quem sou eu para impor Renato, as regras? Isso que você está falando já acontece. Existem rabinos que resolvem conflitos entre o Desirê pode me corrigir se eu estiver errado, não de ordem penal, mas às vezes você tem um desentendimento. É essa, né, dois vizinhos têm um pequeno desentendimento em relação a um pequeno assunto. O rabino vai lá, senta com os dois para conversar e resolve o assunto. Isso acontece. Agora, tem 2 cortes. Tem, inclusive, a corte, que ela é a corte normal, e a corte religiosa. Caso de família, por exemplo, divórcio, você pode escolher se você quer fazer na corte religiosa ou na corte normal, né, que existe. Então, existem as 2 cortes. Então, eu não tenho nada contra, eu não tenho absolutamente nada contra. Pois é, na Europa inteira já tem Sharia também, tem corte religiosa na Europa inteira, né? Só que é de outra religião, né? Isso é um problema. Isso é um problema no sentido de serem mais numerosos e, como você colocou aqui antes, a possibilidade nós temos. Rapaz, eu prefiro ser julgado pela Sharia do que por um tribunal feminista. Eu prefiro ser julgado pela Sharia do que por um tribunal feminista. Eu prefiro ser julgado por um tribunal, como é o nome como é o nome do bonde do maluco, do PCC, do que ser julgado por um tribunal progressista soviético. Você prefere ser julgado por um tribunal stalinista ou do PCC? Essa é uma pergunta difícil. Essa é uma pergunta muito difícil. Que o cara, pelo menos do PCC, o cara da Sharia, você pode não concordar com o que o cara acha, mas existe uma verdade, um certo errado absoluto pro cara, não é isso? Ele respeita alguma lei, tem uma coisa objetiva lá, que você tem que defender. Um tribunal progressista, comunista, não tem certo e errado, meu irmão, ele faz o que ele quiser, muda a regra, não passada em certo, não é isso ou não? Hein? Claro. Isso que você falou é verdade. Eu posso discordar dos critérios e da metodologia, digamos assim, de um tribunal do PCC, mas objetivamente os caras seguem uma linha de conduta e eles vão aplicar a linha de conduta deles para todo mundo, não importa quem. Isso que você falou é verdade, mas não dá para a gente achar que é bom, é muito ruim. Agora, ser julgado, evidentemente... Outro dia eu escrevi um negócio no Twitter e estou me ameaçando de eu tomar uma representação na ordem dos advogados porque eu disse que um homem que se identifica como mulher, portanto um travesti, que tem eu tenho 1,83 m de altura, uma travesti tem 1,87 m, Renato, você tem que altura, isso é transexual. Isso é transexual, não é travesti. Travesti é um homem que se veste de mulher sem se vestir mulher. O quê? É o quê? Um homem que se sente mulher não é um travesti. Um travesti é um homem que se veste de mulher, normalmente para ganhar dinheiro enrabando o cara. Travesti não é transexual. Eu sei disso, eu sou uma trans lésbica. Eu sou uma trans, só que não sou um travesti. O quê? Acende a luz aí. Acende a luz aí. Vamos fazer o último tema, senão não vai dar tempo, que o pessoal está perguntando desse tema, é importante aqui, que a gente em breve vai agitar um pouco a América Latina aqui, vamos ter uma guerra na Venezuela contra a Guiana, e provavelmente o Brasil vai ficar do lado da Venezuela, né? Vai declarar neutralidade. Não, e a Guiana não tem exército, porra. O quê? A Guiana não tem exército. Se ninguém, porra. Eles não têm, comparado com a Venezuela, eles não têm efetivo, arma. Vai ser um negócio 10 vezes mais desigual do que foi os 15 dias da Ucrânia. Mas, o Renato, comente na sequência Desirê sobre essa guerra, porque me parece que a Venezuela não é que tem razão ou não tem, mas tem uma questão histórica ali que dá para dar razão para ambos, hein? Não é uma guerra do nada, não é? Não é guerra do nada. O PIB dos caras mais que dobrou no último ano, o cara viu o valor do dinheiro e agora quer tomar porra, né? O vagabundo lá não foi, há 2, 3 anos atrás, como é o nome do gordinho lá, que era antes que esse motorista de ônibus era presidente, o Maduro foi lá e renunciou formalmente a todas as reivindicações dele lá. Teve isso ou não teve? É Essequibo a região, né? Eu não sei. Maduro renunciou a todas as pretensões territoriais. Que não tinha petróleo porra nenhuma. Agora que a economia dos caras tá dobrando, mais que dobrando por ano, opa, agora que eles... E faz sentido. Agora, você acha que vai ter guerra lá? Como que você acha?
Olha, E o Brasil vai ficar do lado da Venezuela, né, se tiver. eu acredito que ele não vai ser neutro, não. Apesar do Brasil ter uma história de neutralidade em guerras, atualmente ele não age mais dessa forma, né? Ele sempre já tende para um lado, e se o presidente atual continuar sendo o presidente atual durante essa guerra, eu acredito que o Brasil entra com a Venezuela e realmente vai ser um massacre. Não tem. Não, eles vão dizer que são neutros, ajudando a Venezuela, né? Eles vão Exato. dizer, nós somos neutros, queremos ser imparciais, simplesmente ceda o território e se renda, não é isso? Só o tanto de dinheiro que a Venezuela já deve pra gente, a gente não cobra, só isso. O Lula, e diziam que o Foro de São Paulo era uma invenção, um devaneio do professor Olavo de Carvalho, né? Evidentemente que não era. O Foro de São Paulo é uma realidade. O Lula colocou dinheiro na eleição na Argentina nas mãos do Sérgio Massa, que era o candidato peronista da Cristina Kirchner, do Alberto Fernandes, enfim, né? Que ele representava o lado peronista da sociedade argentina. Ele colocou dinheiro na Venezuela, como coloca até hoje, colocou nas mãos de Hugo Chávez, coloca hoje nas mãos de Nicolás Maduro. Eu estava olhando agora, não sabia qual era a população da Guiana, vi agora que são 850 mil pessoas. A Venezuela deve ter 40 milhões de habitantes, não sei. Vou digitar aqui quanto tem a Venezuela. Chuto 40 milhões, deixa eu ver. A população. Inclusive, não, 28. Tem documentos que, inclusive, o Lula dava dinheiro para o Hamas, né? Até 2015, acho que foram 24 milhões de reais vindos do Brasil. Não duvido. Não ficaria surpreso não ficaria surpreso. Seguramente eles vão falar que é fake news, né, Desirê? Eles vão dizer, se nós dissermos isso, como eles diziam na campanha, quando o Bolsonaro tentou, em algumas ocasiões, estabelecer uma conexão de amizade, de relações comerciais e até íntimas, pessoais, entre o Lula e o Nicolás Maduro, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Barroso proibiram o Bolsonaro de falar isso, né? Como se ele estivesse contando uma mentira, fosse fake news. Fake news nada, a gente viu que esses caras são amigos, são co-irmãos comunistas progressistas, né? Eu acho que é muito difícil, né? Um país que tem população de 800 mil pessoas competindo com um país que tem uma população de 30 milhões de pessoas, e a Guiana não tem um aparato militar, não tem um aparato de inteligência, não tem um aparato de segurança capaz de se defender, muito difícil. Defender a ponta de e quem não quer financiar isso? Qual a saída, Daniel? Mas ela Qual a saída? Pode pegar o meu livro grátis, Bitcoin Red Pill. Não, a saída você está correto, dar uma olhada lá. Nós sabemos disso. Você, Renato, fala muitas coisas certas. Isso ninguém discorda de tudo do que você fala. Tem às vezes uma coisinha ou outra, mas de uma forma geral você fala coisas certas. O que você fala sobre o imóvel como estoque reserva, estoque, é verdade. Eu acho que com o decréscimo populacional que nós vamos ter ao longo das últimas décadas, a tendência é que existam imóveis residenciais e comerciais, um estoque gigantesco, uma disponibilidade gigantesca desses imóveis. Ou seja, se você tem imóvel, eu tenho 2 imóveis, eu estou preocupado, porra, certo? Porque isso não vai, qual que é o valor de mercado a médio e longo prazo? Não sei, certo? Com decréscimo populacional e com regras de aumento de impostos, de taxação de TBI, etc, não sei se isso é um bom investimento. Eu acho que quem sustenta, realmente, eu concordo, se você deixa dinheiro num país que remunera, que premia comportamento de vagabundo, que é o caso do Brasil hoje, ou seja, se você é um homem honesto, você tem dificuldade, o Estado cria dificuldades para você viver. Se você é um safado vagabundo, como é o André do Rap, que foi solto pelo Supremo e devolver até helicóptero para ele, porra, tá certo? Então é difícil, né, João? Ô Daniel, pelo horário, até em respeito ao horário que a gente combinou com os convidados, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui, principalmente para o pessoal do Bradock, que está participando muito aqui. A Desirê foi ontem no Bradock, e o pessoal do Bradock Show até lembrou que a internet aqui está um caos, e o pessoal pegando no pé do 38 aí, falando que ele para acender a luz, mas ele acendeu a luz agora. Pelo horário que a gente combinou com vocês, em respeito à audiência e todo mundo, eu vou agradecer demais a participação da Desirê e do Renato. Tem muita coisa para falar, marcaremos novamente, inclusive, e fica aqui o nosso convite para vocês desde já voltar. Muito obrigado, Desirê, e por favor, o seu Instagram, o Twitter é Desirê, igual escreve assim, seu nome Rugani, né? Quem quiser acompanhar mais sobre a guerra e sobre geopolítica, a Desirê sempre comenta lá. Obrigado, viu, Desirê? Gente, eu que agradeço, novamente agradeço o espaço, agradeço o carinho, a paciência de vocês comigo. É uma honra para mim estar aqui. O povo do Bradock ontem foi maravilhoso comigo também, eu estou aprendendo a dar entrevistas e a conversar com vocês. Eu agradeço de verdade o espaço, o carinho e a audiência. Obrigado, e volte sempre. Também obrigado ao Renato 38, já participou outras vezes com a gente aqui. No caso de Guerra Brasil e Venezuela, o Renato 38 é reservista. Obrigado, Renato.
Tá no mudo, Renato. Solta aí, Tá no Renato. mudo, não tá dando pra ouvir, não. Agora eu sou mulher, porra. Mulher não. Agora eu sou mulher translésbica, trans super lésbica, trans mulher tá fora do contingente. Agora eu sou mulher, sou trans, não é isso? Mas se Minha fosse honra e mulher, alegria, sempre uma honra bater um papo com você. Se você fosse mulher em Israel, você iria pra guerra, tá certo? No Brasil, que você não iria. Agora, Não, mas acho que no Brasil poderia aí iam me mandar pra poderia. frente lá pra fazer incursão dentro de Gaza, enquanto os homens ficam lá atrás cozinhando, né? Agora, E obrigado agora... também, Daniel. Daniel, sempre uma honra. Não foi cancelado, hein? Não foi cancelado, Daniel, quase. Veja, agradeço a Desirê. Para quem não sabe, nós estamos fazendo lives no Twitter toda segunda-feira às 17 horas. A gente abre um space, né, Desirê? Para falar sobre os assuntos da semana. Enfim, falamos já sobre o conflito, sobre as atrocidades que o Hamas pratica contra Israel. Já falamos sobre Lula no Brasil, sobre Milei na Argentina. Enfim, segunda-feira que vem, 17 horas, também estaremos lá. Agradeço ao Renato, nosso querido amigo que sempre está aqui, que segundo o Produtividade aqui, que fez um comentário, você tá com 20 milhões na conta, não paga internet, rapaz. O pessoal tá cobrando você. Tá cobrando você, Renato. 20 milhões na conta, tá com vida feita, porra. Vamos ver que essa conversinha fiada pra cima da gente. Tava sem luz, né, João? Tava sem internet luz. Da Oi lá. Internet, porra, tem que resolver isso aí, Renato. 20 milhões na conta não é pra qualquer um, não. Então é isso. Agradecer aos dois, a você, João, que sempre conduz muito bem o programa. Daqui um ano todo mundo vai ter 1 milhão na conta. Deixa o Lula terminar o governo dele pra você ver se o salário mínimo vai valer 1 milhão. Pois isso aí é um caminho sem volta mesmo. E você vai no Braddock hoje, 20 horas, né, Daniel? Vou. Hoje é meu dia do Braddock, estarei lá às 20 horas. Agradeço e fica o convite, evidentemente, para Desirê e o Renato voltarem. Tem novidade vindo por aí. Nós fazemos, né, João? Programa online, mas no futuro temos a ideia de fazer presencial, então fiquem sintonizados, né, João? Vem coisa boa por aí. Obrigado, Desirê. Obrigado, Renato. Daniel, toda a audiência. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.